que assim, algumas pérolas que Deus nos dá nesse salmo, né? Aliás, os salmos é cheio de pérolas que Deus nos dá e a gente precisa extrair o máximo desse momento que Deus está nos dando. E a gente está sendo feliz em conseguir trazer para vocês, à luz da Bíblia, o que Deus fala para nós nos Salmos. Então, assim, é muita experiência que a gente está tendo nesse momento. Só que não está querendo abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos nesse momento, Pai, esperando, Pai, a tua visitação na vida e na casa de cada um de nós, Pai. E que nós possamos, Pai, estar cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia. Pai, vem nos iluminar, nos capacitar, nos dar entendimento, sabedoria, Pai, inteligência, para que nós possamos absorver essas pérolas que o Senhor está nos dando, Pai. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti. Abre nossa mente, abre nosso coração, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos para estar aqui conosco, estar na casa de cada um, abençoar a cada um, Pai, dar uma direção, Pai. Se cada um aqui tiver um problema, uma situação, Pai, uma adversidade, Pai, que o Senhor possa visitar e trazer à luz da Bíblia a solução. Faça, Senhor Jesus, um diálogo entre nós, Pai. Nos dê essa direção, esse caminho, essa autoridade, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor vai derramar na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Oi, Salete. Cadê a Salete? Estava aqui, Olá, sumiu. Ah, foi para outro tá lado. Tudo bem, Salete? Melhorou? eu tô bem. Ela fica no tosse. Nossa, eu estava falando para Valéria agora assim que eu tô com dor de cabeça e febre desde ontem. Ontem eu nem fui na igreja, Eu também não. mas A gente também não. vamos lá. Eu inventei de ir no pronto-socorro, fiquei o dia inteiro lá. Deus me livre, mas tudo bem, vamos É. lá. Então, assim, o tema que nós estamos buscando hoje, entendimento, é em Salmos 27. Então, assim, aí nós buscamos um tema que é diante das incertezas, qual deverá ser a nossa atitude? Então, se a gente tem incerteza, nós devemos mudar as nossas atitudes, porque talvez as atitudes que nós estamos fazendo até agora não resolveu. Então, nós vamos buscar a luz da palavra, essa solução, essa direção. Salmos 27:3 diz assim, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então, assim, diante das incertezas, qual deverá ser a nossa atitude? Então, a gente vai ver qual a atitude que nós temos que ter, como é que a gente vai fazer uma petição para Deus, como é que a gente vai falar com Deus, e a gente tem que falar com Deus coração aberto e mudar esse nosso posicionamento. Então, as nossas atitudes nos levam a refletir sobre como devemos nos posicionar e agir em tempos de dúvidas e instabilidade. Então, se há dúvida, há instabilidade, nós temos que mudar esse mecanismo, porque até agora, se não resolveu da forma que nós estamos agindo, a gente tem que mudar esse posicionamento. Então, assim, a Bíblia nos relata que a vida é repleta de momentos em que o futuro parece incerto. E esses momentos podemos ser desafiados a manter a fé e a coragem. Então, quando a gente tem esses problemas, essas adversidades e que a gente não consegue resolver, nós somos desafiados a manter a nossa fé e a nossa coragem. Então, nós precisamos ter essa fé e essa coragem, porque Deus está nos dizendo aqui no Salmo 27:3, ainda que o exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Então, não tenho que ter dúvida nenhuma, e minha fé tem que ser aumentada. Então, na adversidade, o que Deus fará ao nosso favor? Sempre na adversidade, Deus está disposto a nos fazer um favor. E qual é esse favor? Onde que a gente vai encontrar esse favor de Deus nas nossas vidas? Salmos 27:5 diz assim, olha, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, quando fala rochedo, nós estamos falando em Deus. E Deus vai nos dar essa direção que nós vamos estar em segurança, mesmo estando na adversidade, mesmo a gente não estar enxergando a solução, mesmo a gente ainda ter dúvida, a gente tem que confiar que a nossa fé não vai ser abalada.
e nós podemos estar diante desse momento, mas nós vamos estar buscando a presença dele. Então, o Salmo 27:5 diz assim, olha, ele nos oferece uma promessa reconfortante, que ele diz para nós, ó, esse versículo nos assegura que durante as adversidades, Deus nos proverá um refúgio seguro. Então, no 27:5, ele está dizendo que vai nos prover um refúgio, uma saída. Então, nós temos uma saída. Então, qual é a saída? Deus está nos mostrando. Aumente a sua fé, aumente a sua presença perante a Deus. Então, ele diz que nos esconderá em um abrigo, nos protegerá e nos colocará em um lugar elevado, onde estaremos fora do perigo. Então, Deus vai nos levar em lugares altos e nós vamos estar fora do perigo. Então, tem que ter certeza, essa clareza que Ele está agindo e que Ele está nos dando uma direção, uma saída. E ele nos convida a explorar a proteção e o cuidado divino em tempos difíceis. As adversidades são inevitáveis na vida, sempre traz desafios que muitas vezes parecem insuperáveis. Então, normalmente a gente pensa que é insuperável. A patroa chegou. Essas visitas na hora errada, né? Oi, gente, desculpa. Quem é mãe aqui sabe o quanto um filho vem na hora e não vai embora, né? Come, quer a sobremesa, e aí, enfim, né? Tive que falar, tchau, filho, vai para sua casa. Mas ele tá bem servido com a irmã dele, né? Hoje a gente tem a Vivi aqui de volta, que bênção, né? Que Oi, bênção Cidinha. isso, né? Bem, Tá boa? boa noite. Bom, é bom Estou, ver a graças a Deus. E saudade. você? Tem a Tudo bem também. Simoninha, bênção, né? Edivando. Beth, tá bonita, hein, Beth? Tá pronta por revisão, toda gata, né? Boa noite. Deu um tapa Viu, no visual, Cidinha? adorei. Ficou E ainda linda. vim jantar na casa da Cláudia, viu? Pedi Oi? janta hoje. Eu ainda vim jantar na casa da Claudinha. Estou jantando aqui hoje. Ai, que chique você. Pô, tá muito fashion. E você não chamou a Eli para jantar aí também? Não, só vim eu. Só você? Mas ela vai Ah, entrar na nossa conversa depois. tá bom. E Valéria, você tá tudo bem? É a Valéria minha prima ou a Valéria A do Valéria é Vic? sua prima. Ah, Então, Michele, boa noite também, meu amor, Salete. Oi, Vá. Oi, boa Oi, noite. Michele. Oi, Simoni. Oi, Vamos lá, né? Que hoje a oi. bênção é grande. Oi, boa noite. Cheguei Boa noite. agora. Boa noite. Então, vamos lá. Então, na adversidade, o que Deus fará ao nosso favor? Ele nos convida a explorar a proteção e o cuidado divino em tempos difíceis. Então, em tempos difíceis, Deus está disposto a nos favorecer em todas as situações. Então, as adversidades são inevitáveis na vida, trazendo sempre desafios que muitas vezes parecem insuperáveis. Então, pode ser que alguém de nós esteja passando por momentos insuperáveis. A gente não vê saída, mas Deus está nos falando. No início, quando a gente falou sobre Salmos 27, 1 e 2, Ele está nos dando que Ele é o nosso forte refúgio. Então, pense, a fé nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, não estamos sozinhos. Então, a gente nunca deve, se a gente não está vendo ainda uma saída, a gente tem que lembrar que nós temos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus digno de toda a honra e toda a glória, e Ele está nos mostrando a saída. Então, nós temos que forçar essa nossa petição, esse nosso pedido, para que nós possamos ter essa clareza de Deus nas nossas vidas. Então, na adversidade, podemos confiar que Deus está ativamente trabalhando ao nosso favor. Deus está a todo instante trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando, mesmo nesse momento. Pode ser que a gente fale assim, daqui a pouquinho é meia-noite, é 1 hora, mas Deus continua trabalhando. Eu estou dormindo, Deus continua trabalhando. Eu acordei, Deus continua trabalhando. E é isso que eu tenho que saber e ter essa absoluta certeza, que Deus está trabalhando ao nosso favor. E ele nos oferece sempre proteção, segurança e uma base firme para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança. Então, os desafios nós temos que enfrentar. A gente não pode procrastinar. Há um problema, eu vou enfrentar, eu vou para cima dele para resolver essa situação. Não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Meu problema é de saúde. Ok, Deus vai resolver. Meu problema é financeiro. Ok, vamos aumentar essa nossa fé, que ele vai nos ajudar a dar uma saída. Então, a fé
em sua proteção, nos permite avançar com confiança, sempre sabendo que, independentemente das circunstâncias, estamos sob o cuidado amoroso do nosso Criador. Então, Deus tem um amor muito grande por nós. A gente vê na palavra dele que ele deu o seu Filho unigênito para que nós possamos ser salvos. Então, a gente começa a ter entendimento que Deus é o nosso Criador, ele que nos gerou, ele que nos deu a vida, ele que diz na palavra dele que nós vamos receber toda a abundância, todo o poder dele. Então, ele está nos dando essa fé, essa certeza nas nossas vidas. E como devo chamar a atenção de Deus para as minhas petições? Olha que coisa maravilhosa. A gente, às vezes, ora sem saber como orar, mas Deus está nos dando hoje uma direção, um entendimento. Então, como que eu devo chamar a atenção de Deus para as minhas petições? Então, quando a gente vai fazer uma petição, aqui ninguém é advogado, eu também não sou, não sei se tem alguém advogado, mas assim, para que você possa ter o benefício de um juiz, eu faço uma petição, eu tenho que justificar e fundamentar aquele meu pedido. E como é que eu vou justificar? Eu vou contar a história para que ele possa entender e me dar a favorável dele para a minha petição. Então, a mesma coisa é com Deus. Eu tenho que chamar a atenção de Deus, fazer as minhas petições dentro dos parâmetros que Deus está nos dando. E a gente, às vezes, talvez até o dia de hoje, a gente não prestou atenção como que a gente faz essa oração. E Salmos 27, 7, 9 nos diz que a minha voz, quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Então, a gente tem que pedir para Deus responder. A gente não pode ser leviano e não colocar para Deus uma resposta, pedir para Ele uma resposta, uma solução. Eu tenho essa liberdade de falar com Ele. Porque se eu sou filho dele, eu tenho esse direito. Então, ele diz, eu estou dizendo para ele, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Então eu tenho que me esforçar para buscar a face de Deus, para ir ao altar dele, para estar diante dele e clamar a ele para que ele possa me responder. A gente não pode a gente tem que ser intérprete, a gente tem que falar direto com Deus o que que eu quero, qual é a solução que eu preciso resolver. E eu tenho que clamar a ele. Então, esse Salmo 27, 7 a 9, é uma do início das nossas petições, é o fundamento da nossa petição, que ele diz que assim, eu tenho que buscar a face dele, e a face dele eu buscarei, e ele vai responder para nós. Então, aí continua no 9, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Então, esse é o fundamento das minhas petições que eu tenho que ter para Deus. Então, a gente poderia parar aqui e começar a ter um contato com Deus, uma abertura para Deus, para as nossas adversidades, para os nossos problemas. Mas a gente vai continuar vendo mais coisas nesse Salmo 27, 7, 9, que ele vai abrindo a nossa mente, vai nos dando a direção. Então, a petição é fundamentada para Deus, que eu tenho que pedir misericórdia e que ele me responda. E eu tenho que buscar a face dele, e eu tenho que buscar a face dele. E pedir para ele que não esconda a face dele, que ele mostre a face dele, que eu possa ver a solução para os meus problemas, para as minhas adversidades. Esse é um do caminho que eu tenho que buscar. E no Salmo 27, 7, 9, ilumina uma questão. Ele traz à luz uma questão, que está dizendo assim, olha, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem também amor, tem piedade de mim e responde-me. Aí ele diz também, no 8, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei, não esconda de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E esses versículos nos mostram que para chamar a atenção de Deus, nós devemos primeiro clamar a Ele com sinceridade e fé. Então, quando eu estou fazendo esse contato com Deus, quando eu estou clamando a Ele, quando eu estou pedindo uma direção, quando eu estou buscando a face dEle, eu tenho que ser sincero com Ele e ter fé naquilo que eu estou clamando a Ele, que nós já recebemos. Não é que nós vamos receber, nós já recebemos. Então, é essa fé que eu tenho que ter, essa certeza que eu tenho que ter.
Então, o salmista expressa um desejo profundo de comunhão com Deus. Sempre ele busca o seu rosto e pedindo que ele ouça suas petições. Então, nós temos que insistir e persistir para que Deus possa nos dar uma solução, para que Deus possa dar o favorável dele às nossas petições. Mas eu tenho que ser incisivo no meu pedido, eu tenho que estar falando com Deus, com autoridade, pedindo a ele essa decisão, essa ajuda. E ele vai nos falar. Então, a atitude de buscar a Deus de todo o coração, com humildade e confiança, é fundamental. Então, quando eu busco tenho uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, eu tenho assim toda a humildade no meu coração, eu tenho que ter essa confiança, porque ela é fundamental na construção da minha petição. Então, Deus está nos dando essa maravilhosa atenção. Então, para chamar a atenção de Deus para as nossas petições, devemos nos aproximar dele com um coração sincero e contrito, clamar com fervor e buscar sua presença continuamente. Então, eu tenho que ter essa aproximação com Deus. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser contrito, eu tenho que clamar com fervor, eu tenho que buscar a presença dele continuamente. Ah, não ver a solução ainda? Continue clamando. Ah, não conseguir ver um caminho? Continue clamando. Então, Deus valoriza a sinceridade, a humildade em nossos corações e promete ouvir aqueles que o buscam de todo o coração. Deus quer nos ouvir no dia de hoje. Deus quer nos preparar para o dia de hoje. Então, Ele está nos dando essa direção para que nós possamos ter esse entendimento nesse Salmo 27. Com essa abordagem, nós podemos ter certeza que nossas petições chegarão ao Senhor, que é o nosso auxílio e salvação. Assim, por que nós temos que ser incisivo nas nossas orações, nas nossas petições? O mundo espiritual existe aqui. Então, se a gente não for incisivo, as nossas petições, ela bate no céu, mas não atravessa. Se a gente pegar o que Daniel foi instruído, porque o anjo Gabriel demorou para vir 21 dias para chegar, porque foi interrompido para trazer a bênção para cá. Então, a gente é interrompido. Então, assim, a gente tem que começar a fazer jejum, orar, jejum e orar, jejum e orar. Batei, batei e a porta se abrirá. É esse o caminho das nossas petições. A gente não pode começar uma petição e normalmente a gente começa, não deu resultado ainda. A gente para no meio do caminho. Se eu parei no meio do caminho, eu não consegui ainda furar esse espaço do mundo espiritual. Então, tem que persistir até que eles possam estar abertos e eu possa receber essa bênção de Deus. Então, como devo chamar a atenção de Deus para as minhas petições? Eu tenho que abordar de maneira como devemos nos aproximar de Deus e buscar sua atenção para as nossas necessidades e os nossos desejos. Todos nós temos necessidades e temos desejos. Então, nas nossas petições, eu vou fundamentar quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos. Às vezes, no primeiro momento, eu só tenho necessidade, eu estou carente em alguma área da minha vida. Eu preciso que Deus me atenda, que Deus me mostre um caminho, uma solução. E é onde eu busco todo esse entendimento, onde eu busco a atenção de Deus para as nossas necessidades e nossos desejos. Na palavra de Deus. A Bíblia nos fornece orientações valiosas sobre como orar e clamar a Deus, especialmente em momentos de necessidades. Então, a gente, normalmente, nós não lemos a palavra de uma forma coerente, de uma forma estruturada para a gente fazer a petição para Deus. Nós fazemos de uma forma, às vezes, sem chamar a atenção de Deus. A gente faz de qualquer jeito. Isso não é mérito só de vocês, mas de nós todos, nós fazemos assim, normalmente. A gente começa, não conseguimos resolver, a gente para. Às vezes, a gente até abandona a fé. E é isso que Deus está nos mostrando aqui, que eu tenho que insistir, eu tenho que persistir, para que eu possa buscar o clamor de Deus, eu possa ter uma solução. Então, como fundamentar as minhas petições ao Deus vivo? Salmos 27, 10, 12. Olha como esse salmo ele é precioso. Ele nos dá a direção de como a gente fundamenta as nossas petições para Deus. Então, assim, o Salmo 27, 10, 12 nos oferece uma orientação poderosa sobre como podemos fundamentar nossas petições. Ele diz assim: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos.
Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Então, assim, quando a gente está falando aqui de adversários, de inimigos, de ser violentados, não é pessoas, é o mundo espiritual que age para que a gente olhe para as pessoas e às vezes a gente começa até, não é odiar, a palavra não é essa, mas a gente começa a ter dúvida das nossas conduções, das nossas visões que Deus está nos dando sobre as pessoas. E a nossa luta não é contra essas pessoas, essa luta nossa é contra o mundo espiritual. É isso, esses são os nossos adversários. Normalmente, os nossos adversários somos nós mesmos. Então, assim, qual é o problema que eu estou enfrentando na minha área financeira? Não foi o adversário que gerou um problema para mim. Quem gerou fui eu mesmo. Então, assim, eu saí fora dos padrões que eu possa fazer, que eu possa gastar, que eu possa investir. Então, esse é o meu adversário, eu sou o meu adversário. Na área emocional, eu também, esses são os meus adversários, sou eu mesmo. Aquilo que eu vejo de defeito na outra pessoa são os meus defeitos, porque as pessoas são reflexo da minha vida. Então, eu olho, por exemplo, para o Alexandre e vou ver um monte de defeito nele, mas esses defeitos não são deles, que eu estou apontando sobre ele. Esse defeito normalmente está dentro de mim. Então, eu estou refletindo os meus defeitos que eu não quero assumir. Então, a gente tem que pegar e mudar essa visão que nós temos. Então, assim, se eu vejo que esse defeito, Deus está mostrando para mim, ó, o defeito que você está vendo no Alexandre são os seus defeitos. Então, eu tenho que monitorar e buscar uma solução para esses defeitos que eu tenho. Então, é dessa forma. Então, assim, nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as potestades. Então, esse versículo 27, 10, 12, mostra que mesmo quando enfrentamos abandono ou oposição, podemos confiar que o Senhor nos acolherá. Então, ele diz, ai, que pai e mãe podem nos abandonar, mas Deus nos acolherá. O salmista ainda pede a Deus orientação e proteção, reconhecendo a necessidade de seguir os caminhos de Deus e buscando sua orientação para navegar pelas dificuldades e injustiças. Nós vamos navegar por esse mundo espiritual em dificuldades e injustiça, porque o mundo ele é injusto e ele nos persegue. Então, o mundo espiritual traz todas as injustiças e traz todas as dificuldades. E ele nos apresenta o mundo soluções que são momentâneas, mas Deus nos dá a solução definitiva. E é isso que eu tenho que buscar em Deus. Então, para fundamentar nossas petições de Deus vivo, nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus, mesmo quando todos nos abandonam, sabemos que Deus está presente e nos acolhe. Então, eu tenho que ter esse reconhecimento que a minha dependência é em Deus, não é em homens. Então, eu tenho que estar presente na presença de Deus, sabendo disso, que eu tenho uma dependência, mas em Deus, não em homens. Eu tenho também que buscar a orientação de Deus. Então, quando eu estou fazendo a minha petição, estou buscando uma solução, estou orando para que as portas sejam abertas. Então, eu busco uma orientação de Deus. Eu tenho que pedir que Ele nos ensine seu caminho e nos guie por uma vereda reta, especialmente diante das adversidades. Então, a gente tem uma riqueza nesse versículo aqui, que eu estou buscando a presença dele, estou buscando a orientação dele. Eu tenho que estar com o coração aberto para que eu possa receber essas orientações. Tenho que confiar na justiça de Deus. Deus é um Deus justo. O mundo é injusto, mas Deus é justo. Então, eu tenho que pedir sua proteção contra aqueles que nos fazem mal e confiar que Ele é justo e fiel para nos livrar. Então, Deus vai sempre nos livrar. A gente saber que quando eu confio na justiça dele, eu vou estar protegido. Vou estar com Ele porque Ele é fiel para nos livrar. Então, Deus é fiel em todos os momentos. Então, assim, quando a gente faz as nossas petições, nós fundamentamos as nossas petições, Deus nos mostra que a nossa fé e confiança estão nele. Deus vai nos mostrando que a nossa confiança e nossa fé está nele, independente da circunstância. Ainda não tem solução, independente da circunstância, Deus está nos mostrando que a nossa confiança está nele. E eu tenho que aumentar essa confiança em Deus. Vai virar em nossa mente, nosso coração, que não tem solução. Rechace essa palavra que vai dentro da gente, colocando essa situação, esse discernimento.
Não. Se Deus está falando que Ele é fiel e justo, eu tenho que confiar que Ele está resolvendo essa situação nossa. Então, nossa oração se torna um ato de entrega e dependência total ao Senhor, que é a nossa verdadeira fonte de segurança e orientação. Aí, finalizando, olha, qual deverá ser a nossa convicção ao buscarmos a presença de Deus com toda a força? Então, assim, eu fiz a minha petição, estou aumentando a minha fé, estou aumentando o meu potencial de oração, clamando a Deus, entregando essa petição para Deus de forma coerente, de forma fundamentada na palavra. Ele nos dá uma direção no Salmo 27, 13 e 14, que diz assim, olha, apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a vontade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, ele está nos dizendo para esperar nele, que ele vai nos dar solução. Então, esse salmo, esse versículo 13 e 14, vai nos oferecer uma base sólida para essa reflexão. E qual é essa reflexão? Esses versículos nos ensinam a buscarmos a presença de Deus com toda a nossa força, nossa convicção de ser sustentada por duas atitudes principais. Então, nesse Salmo 27, 13, 14, nós temos duas atitudes principais que eu devo ter. Então, quais são essas duas principais? É a crença na bondade de Deus. Então, ele está nos ensinando que eu tenho que crer na bondade dele e que já aconteceu aquilo que ele prometeu para nós. Então, nós devemos ter certeza de que veremos a bondade do Senhor em nossa vida, mesmo enquanto ainda estamos na terra. Essa crença nos dá esperança e nos fortalece para continuar buscando a sua presença. A outra atitude que eu tenho que ter é paciência e coragem. Então, quando Deus está falando aqui no versículo 13 e 14, ele diz que eu tenho que ter paciência e coragem, que nós precisamos esperar pelo Senhor com bom ânimo, permitindo que o nosso coração se fortaleça. Então, quando ele fala em paciência e coragem, eu tenho que ter bom ânimo. Eu vou permitir que o meu coração se fortaleça. Então, se eu tenho bom ânimo, vem os pensamentos para me desanimar, para dizer que Deus não vai cumprir, que essa situação ainda vai continuar. Eu tenho que colocar na minha mente, buscar a presença de Deus e colocar um bom ânimo. Eu tenho que me animar. Eu tenho que estar pedindo a Ele que fortaleça o meu coração, para que eu possa receber a presença dEle. Então, a espera aqui não é passiva, mas sim ativa e cheia de esperança, confiando que Deus agirá no tempo certo. Então, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Ele é que vai dar aquilo que nós estamos pedindo no tempo certo. Então, por isso que eu tenho que ser persistente. Talvez eu faça uma petição e não é aquilo que realmente eu precise, eu queira. Mas se eu estou persistindo, se eu estou com o meu coração tranquilo e se eu estou fortalecido, Deus está dizendo que a minha fé ela é ativa. Então, eu tenho que ativar essa fé dentro de mim. Eu tenho que trazer essa fé total na minha vida. Então, assim, dentro de nós, todos nós, existe uma fé que ela está inativa e a gente precisa ativar essa fé. Então, talvez até hoje a gente não praticou sobre o Salmo 27. Então, a partir de hoje, a gente vai ativar essa fé para que nós possamos receber as benesses de Deus. Então, assim, ao buscarmos a presença de Deus com toda a nossa força, nossa convicção deve ser marcada por uma fé inabalável na sua bondade e uma disposição corajosa para esperar pacientemente pelo seu agir. Deus vai agir naquilo que nós estamos pedindo, mas eu tenho que ser paciente, porque as coisas não acontecem no tempo que eu quero, que eu desejo. Ele vai acontecer no tempo que Deus deseja. Então, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é o que Deus tem preparado para a minha vida. Então, com essa confiança, nós podemos nos aproximar de Deus com certeza de que Ele ouvirá nossas orações e responderá conforme a sua perfeita vontade. Então, é a perfeita vontade de Deus e não a minha vontade exclusiva. Eu não tenho vontade, eu tenho obediência à palavra de Deus. E é isso que nós vamos buscar hoje. E finalizando, Hebreus 10, 21, 22 diz assim, ó, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a gente vai furar esse mundo espiritual e nós vamos entrar na casa de Deus. E aí, no 22, diz assim, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nós, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura.
Então, quem vai nos atender é o nosso sacerdote, é Jesus Cristo. Ele que vai nos aumentar a nossa convicção, ele que vai nos trazer um coração sincero, que nós possamos ver essa presença dele, que nós possamos nos purificar e que nós possamos lavar todas as nossas culpas no dia de hoje. Então, às vezes, as petições que eu faço, existe ainda uma culpa, por isso que eu não estou sendo agraciado por Deus. Então, a gente precisa ver naquela área que eu estou necessitado, que culpa que eu tenho por estar enfrentando essa situação? Então, há alguma coisa que está errado nesta área da minha vida. E eu preciso buscar. Talvez seja o perdão, talvez seja uma correção de rota, talvez seja eu buscar mais a presença de Deus. Então, eu preciso ver nessa área que eu estou debilitado, o que eu tenho de culpa que está acontecendo. Amém? Amém. Amém. Amém, amém. Amém. A gente Amém. vai orar, né, Adá? Depois a gente Amém. tira uma foto, né? Isso. E aí a gente dá só os recadinhos finais, porque a gente tem que correr com o tempo, que hoje tem o pré-revisão, né, para algumas pessoas, né, Adá? O que daqui tem que fazer? A, a Beth e a Oi, Eliane. Cláudia. Oi, Cláudia. A Beth e a Eliane, a irmã dela, eu mandei o link, né? O Ricardo e a Ângela, que não está aqui, eles têm que entrar, e tem um pessoal lá da igreja. Tá, Do nós somos 4, o restante tá bom. só bênção. A gente vai estar orando, no geral, em cima desse Salmo 27. Arruma a câmera aí, por favor, amor, porque eu tenho certeza que está bem completo, né, Ada? E a gente precisa se revestir muito e acreditar demais, né? A gente está vivendo tempos de milagres, né? E tempos difíceis. Tempos de conquista e tempos de esperar o maior de Deus, né? Hoje eu estava aqui na minha casa, aqui do lado da minha casa tem uma senhora que tem 90 anos e ela é uma pastora, né, muito antiga. E quando eu era muito pequenininha, eu ia no culto na casa dela só para ganhar o lanchinho. E eu falava para o meu irmão assim: não feche os olhos na hora que você for orar, senão você vira crente. E quem virou crente fui eu. E, e ela, toda vez que eu vou pôr lixo lá fora, ela aparece, ela fala: Fia, entra que eu vou orar por você. E hoje eu estava, assim, com muitas coisas para fazer por conta de tudo, né, daí do revisão, e ela tocou a campainha e falou: Cidinha, eu senti de orar por você. Olha como o mundo espiritual está terrível, né? E ela é uma senhora, ela tem 90 anos, e eu falei: eu aceito, porque a gente precisa se revestir desse Deus, né? A gente está indo para uma batalha, e é uma batalha vencida, e através da nossa vida, desse grupo, quando a gente retornar, as bênçãos vão vir, né, Sim. o céu está aberto, e a gente vai receber. E esse grupo todo vai receber bênçãos sem fim. Eu vou orar. Depois a gente dá os recados lá e tira a foto, né? E vou colocar todo mundo na oração. A Valéria, do Vinícius, me escreveu, ela está com a boca toda anestesiada, ela fez um procedimento grande, está lá. E a Evelyn tá no trabalho ainda, né? A Renata não está aqui, não pôde vir, a Thaís. Enfim, a gente vai orar por todo mundo. Pai, em nome de Jesus, que a tua força, Senhor, que o teu poder venha, Senhor, sobre a vida da Salete, sobre a vida do Alexandre e dos seus familiares, sobre a vida da Vívia e de toda a sua família, sobre a vida da Alessandra, do Aurélio e de todos os seus familiares, sobre a vida da Beth, do Luiz, de todos os seus familiares, sobre a vida da Cláudia e de todos os seus familiares, da Valéria, seus familiares, da Simoni e do Daniel, da sua mãe e de todos os familiares, do Edivaldo e de todos os seus familiares, da Michele, de todos os seus familiares, da Valéria que não pôde estar aqui, Pai, que o Senhor a conforte, Pai, com a sua recuperação, da Evelyn, que todos sejam alcançados, Senhor, pela tua grande força, pela tua grande mão. E através desse Salmo 27, eu fecho essa oração dizendo que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Quem teremos medo? O Senhor é a força da nossa vida. Como vamos nos recear?
quando pessoas adversárias, malvados, nossos inimigos, se chegarem contra nós, e eles vão tropeçar e cair. Ainda que um exército nos cerque, o nosso coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra nós, nisto vamos confiar. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscamos, que nós possamos morar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Também agora a nossa cabeça será exaltada sobre os nossos inimigos que estão ao redor de nós. Por isso ofereceremos sacrifício de júbilos e louvores, cantaremos louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz. Quando clamamos, tem piedade desse grupo todo, Senhor. Responde a cada um. Quando nós buscamos, Senhor, com nosso coração, que o Senhor nos escute e nos responda. Não esconda de nós, Senhor, a tua face. Não nos rejeite, Senhor. Ó Deus da nossa salvação, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, o teu caminho e guia-nos, Senhor, todos nós pela sua vereda, por causa dos nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, esperamos em Ti, Senhor. Nos animamos. Eu sei que o Senhor agora está fortalecendo a cada coração. Esperam no Senhor, pois o Senhor os compensará. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que salmo completo, né, Dá? Tira uma foto que eu vou explicar do... Ô, Simone, cadê sua mãe? Tá fechado o microfone. A minha mãe foi na casa da vizinha. Ai, que bonitinha. Dá um beijo para ela. Que Deus Ah, abençoe a vida dela. Ô, Vivi, cadê o nosso amigo abacaxi, Michel, querido? trabalhando. Ai, alguém tem que ganhar dinheiro aí, né? Que bênção. Deixa o nosso grande beijo para ele, viu? Vamos tirar uma foto aí. Ô, Aurélio, vem sair nessa foto aí. Cadê o Alexandre? E a Salete? É, para ajudar o Adá. Isso. Foi. Poxa, Adá, acho que a gente saiu até de boca aberta. Até que ficou bom. Pegou um pedacinho da gente, mas pegou. O homem aqui é muito rápido. Detalhe nenhum, né, Adá? O homem é bom que tá tudo muito tranquilo, né? Uma coisa que eu queria pedir para esse grupo, para que vocês orem pelo revisão, né, Ada? Sim. O revisão de vidas tem sido um diferencial na vida de muita gente, todos os revisões, de todas as equipes. A gente vai ter 3 equipes, né, Ada? É 3? Três. 3 equipes fazendo. É fogo sobrenatural do Espírito Santo. Eu creio, né, que no próximo revisão a gente vai estar com a minha prima Valéria fazendo, a outra Valéria, muita gente que desistiu vai estar presente, a Simone vai estar trabalhando e o Daniel, eu creio. Se a Sueli estiver aqui, Moni, aí a gente convida ela para trabalhar com a gente, né, porque é uma mulher guerreira, né? Uma mulher de Deus, a gente vê o próximo vai ser em setembro, né, Ada? Setembro. Você já tem a data? Ah, tem a data, mas não tem aqui, não. Depois a gente precisa ver a data, porque vai Acho que ter. é dia 9. Ainda bem, porque eles têm casamento, o Klaus, dia 21. Não vai ser dia 21, não, né? Acho que não. Tomara que não. E agora, né, daqui a 10 minutos, Beth, a gente vai mandar o link para sua irmã para fazer o pré-revisão. Eu vou ligar lá para Ângela, né, e a gente vai ter o pré-revisão, né? não é o Sim. link que você mandou, Cidinha? Tchau para eles. Aí, Cidinha, qual link aí que você agora, o mandou? restante do pessoal, Simoni, a Vivi, se vocês forem na Igreja Valéria, domingo de manhã, a gente não vai estar. O Aurélio, a gente vai voltar no culto das 6. Então, quem quiser ver aquela festa toda, né, Simone, que você já conhece, né? Vão no culto das 6 e recebe a gente. Michele, expectativa altíssima. Eu estou com meu coração na boca.
Beth, Imagine o Claudinha, meu. a Beth está pilha. Pilha elas aí, viu, Claudinha? A Eli, a Claudinha. A nossa expectativa é bem alta para esse revisão. E o próximo, Vivi, vem trabalhar com a gente. Você faz muita falta nesse movimento. A gente precisa de trabalhador. Aí no Tá bom, próximo você já vai estar escalada, né? Para estar tá aí. A bom. Michelle já vai ser trabalhadora também no próximo. E vai ser Amém. sensacional. A Beth Com também. certeza. Que vocês tenham uma noite extremamente abençoada. Amém. E algumas pessoas aqui eu vou passar o final de semana junto. Outras eu vejo domingo, 6 horas, ou terça no culto, ou quarta aqui. Vocês são muito especiais, viu? Simone, ora por nós, viu? Você é uma mulher de oração, você e o Daniel, vou receber a oração. Pede para a Sueli estar orando por nós. Valéria, cobre a Tá gente bom. de oração, Vivi, para que esse Amém. revisão corra tudo bem. Eu preciso da oração de vocês. Aurélio, ora por nós, viu? Esteja aqui nos Cidinha, Amém. ouvindo. vamos Hã? marcar uma célula presencial? Uma célula presencial? A gente vai marcar. Agora no pós-revisão, né? A gente vai ter o nosso jantar, a Thaís vai ser ungida líder, e aí a gente vai estar. A célula dela é presencial e a gente vai fazer essa célula na casa dela, a primeira, e depois a gente vai fazer uma de cada 15 dias, Moni. Aí a gente Tá. vai tá Vê fazendo. uma data aí, depois você me fala. Tá bom, a gente vai estar falando. Semana que vem a gente já vai ter essa data, tá bom, meu amor? Durma com Deus. Tá, gente. Beijo, Boa noite. viu? Até, Tchau. até, até breve, até breve. Daqui a pouquinho a Beth entra aqui, tá bom, Cláudia? Gente, ficam com Deus, viu? Tchau, Amém. Vivi. Muito Obrigado, obrigada viu, aí, de viu? ter Deus voltado. abençoe. Tava com saudade. Eu Deus também. abençoe Fiquei com sua Deus, vida, viu? viu? Tchau, Amém. tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Amém. gente. Amém, Deus você abençoe. também. Tchau, tchau. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Amém.